Pois bem, diz a Bíblia então que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e é uma grande bonança. Me impressiona, entretanto, observar que numa segunda ocasião, quando houve uma tempestade, aí Jesus não estava dentro do barco. Vocês se lembram disso, está registrado em Mateus 14. Lá naquela segunda ocasião, Jesus mudou a metodologia. Aqui, primeiro ele acalma o mar e o vento, para depois acalmar os discípulos. Lá na segunda ocasião, primeiro ele acalmou os discípulos, para depois acalmar o mar, dizendo assim para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Só então ele acalmou o mar. A pergunta é: por que ele mudou de metodologia? Por uma razão muito simples. O Senhor Jesus sabe que tem hora que a tempestade mais terrível na nossa vida não está do lado de fora, está do lado de dentro. Tem hora que o seu maior problema não é a circunstância, é o sentimento. E Ele, como aquele que nos conhece, sabe quando é que primeiro tem que atender a solução do problema, e em segundo lugar, quando ele tem que atender a solução do problemático. Ele é poderoso nesta manhã para acalmar tanta tempestade que está dentro da sua alma, como a tempestade que está fora de você. E depois que ele acalmou o mar, diz o texto no verso 40, que Jesus pergunta assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Agora, só convido você para se transportar para aquela circunstância, para aquela ocasião, e perguntar assim: se você estivesse lá dentro daquele barco, você estaria com medo? Ô, gente, eu fiz um único cruzeiro, um navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos, mas grande, navio grande, uma vez só na vida. Saiu de Santos, foi para o interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Pegamos ondas de 5 metros. Foi um desespero. Todo mundo dentro do navio ficou com náuseas. Todo mundo. Você ia sair, você tinha que cambalear nos corredores e todo mundo vomitando nos corredores. Você não imagina o que é você começar uma viagem, o navio está todo mundo nauseado e você sabe que tem 8 horas pela frente. A única oração que eu fazia era essa: ó Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora imagine o que é um barquinho de pescador, no meio do mar, já de noite, o mar furioso, moendo o barquinho, água entrando, a morte mostrando a carranca, a situação humanamente desgovernável. Você ficaria com medo? Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Mas por que eles deveriam estar com fé e não com medo? Bom, eu quero lhes dar 4 razões por que eles deveriam ter fé e não medo. Para ajudar a vocês na memorização, usarei um recurso mnemônico. As 4 razões para eles terem fé e não medo, começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse assim: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem, claro. Então vou lhe dizer algo sublime agora. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o amém, o sim de Deus.
Ele vela pela sua própria palavra em a cumprir. Você sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Segundo lugar, sabe por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus com eles. Quem é Jesus? O Criador do mar, o Criador do vento, o Criador da terra, o Criador do céu, o Criador do universo. Agora eu pergunto a você, será que a criatura poderia ser maior que o Criador? Será que o mar poderia derrotar o Criador do mar? Aquele que criou todas as coisas estava dentro daquele barco. Aquele barco não podia afundar com o Criador do universo, o Filho de Deus. E Jesus prometeu para você e para mim o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não vencemos porque somos fortes, nós vencemos porque o Todo-Poderoso está conosco. Terceiro lugar, sabe por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? Dormindo. Agora, tem uma pergunta importante a fazer. Ele sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim, claro. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. O que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não sob o seu controle, sob o controle de Jesus. Você pode ter paz no vale. Você pode ter paz na tempestade. Mesmo que as rédeas tenham saído das suas mãos, Deus continua com as mãos no leme da sua história. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É maravilhoso você notar em Marcos que, propositadamente, Marcos reúne ao redor desta passagem 4 episódios que retratam o poder de Jesus. Primeiro nesta, onde ele tem poder sobre as leis da natureza, o vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Mas notem comigo que em seguida, capítulo 5, ele desembarca do outro lado, na região leste do lago, na região das montanhas de Golã, em território pagão, no território de Gadara, num despenhadeiro, dentro de um cemitério, de noite, quando entre os sepulcros tem um homem gritando, ferindo-se com pedras, louco, furioso, que ninguém podia prendê-lo com algemas. E quando Jesus entra, e a cena era de medo, porque tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite, a gente viva. E aquele homem se prostra diante de Jesus, e Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: legião, porque somos muitos. O que é uma legião? Uma legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Dentro de um único homem tinha 6.000 demônios.
capaz de sair de um homem e entrar em 2.000 porcos, levando-os ao precipício e à morte. Mas Jesus liberta aquele homem.